E aí, pessoal, fiquei de dar um review para vocês aqui do volume 1 do comentário de João Calvino do Salmo. Esse aqui é o meu desenho de Calvino. Aí, Marcos Nath, pega esse desenho aí, ó. Esse aqui tem 574 páginas. Eu já queria dar um review para vocês do comentário de João Calvino sobre Salmos. Primeira coisa, pessoal, a linguagem dele, ele é da Editora Fiel. Editora Fiel, se quiser patrocinar o meu canal, se quiser me dar alguma coisa, se quiser me dar um vale alguma coisa, eu tô aceitando. A única coisa que eu não gostei desse comentário, já vou falar a primeira coisa que eu não gostei, porque depois tem uma série de coisas que eu gostei que eu quero falar pra vocês. Então assim, a primeira coisa, a coisa que eu não gostei nesse comentário, num primeiro momento, é a linguagem dele. É uma linguagem muito antiga. Eu acho que tinha que ser revisado essa linguagem. É uma linguagem muito clássica. E num primeiro momento, tipo assim, as primeiras 50 páginas, eu demorei pra aquilo fluir, entendeu? Mas a gente perseverou aqui em casa, né? Então, no primeiro momento, e eu tava lendo, e já tava difícil pra mim, imagina pra minha esposa que tava ouvindo, eu tava lendo pra ela. Eu li todo o comentário pra ela no nosso culto diário, nosso culto doméstico. Bom, pessoal, essa é a única coisa, mas depois a gente acabou engrenando com a linguagem, a gente deu pra fluir legal. Basicamente, pessoal, várias coisas me chamaram a atenção nesse comentário. Uma delas, vamos lá, Calvino, ele saca de línguas originais e quando é necessário ele pega e faz uso delas. Só que ele não é escravo disso, ele não é escravo das línguas originais, tipo assim, pô, cara, eu tenho que estar toda hora falando malacói. Não, ele não é escravo das línguas originais. Outra coisa que é legal nesse comentário aqui, a preocupação que Calvino tem com a palavra. A palavra é que emana, da onde emana todo o comentário dele. Sim, ele tem fica muito claro aqui nesse comentário que ele é um reformador, ele tem rusga com a Igreja Católica e vocês vão, quando lerem ele, vocês vão notar quando ele fala, os papistas faziam isso, os papistas aquilo outro, isso é o que dizem os papistas. Chega em momentos assim que eu e minha esposa a gente já começava a rir. Olha, ele vai estar falando dos papistas de novo. Mas é uma época, tá dentro de um contexto e a gente entende por que ele tá falando isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse comentário é a pegada pastoral de Calvino. Calvino, velho, ele é muito pastoral. Eu arrisco a dizer que ele é mais pastoral nesse comentário. Eu não sou doutor em Calvino, mas neste comentário ele é mais pastoral do que teólogo. Ele é teólogo, tá bom? Não vão me jogar pedra, não vão querer me matar, mas ele é mais pastoral do que teólogo. Ele está o tempo inteiro aplicando o texto ao sofrimento das pessoas. Ele está o tempo inteiro aplicando o sofrimento de Davi com o sofrimento dele. Outra característica legal desse comentário é que no começo ele tem uma biografia de Calvino. Aqui, no volume 1, é onde se tem o maior número de registro do que se conhece da história de Calvino. É aqui que ele vai falar sobre William Farel, quando o cara amaldiçoou ele se ele fosse continuar os estudos dele em direito e abandonasse ele lá em Genebra. Tá aqui, é daqui que os caras tiram todas essas histórias. E é muito mais legal quando a gente lê a coisa do que ficar como um papagaio de pirata ouvindo os caras falando. Outra coisa, pessoal, tem um movimento e eu acho muito correto esse, eu faço parte disso desde guri, na minha época da igreja, eu ouvia os pregadores dizendo toda a escritura é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Sim, é tudo sobre Jesus. Mas tudo na escritura também possui uma aplicação prática para as nossas vidas. Se não possuir, não é pregação, ok? E uma coisa que Calvino faz aqui, que se não for bem feito, isso pode banalizar a coisa. Mas Calvino, ele aplica tudo
tudo na vida dele e na vida dos ouvintes. É um sofrimento de Davi, ele aplica para o sofrimento da vida dele e um sofrimento para a vida dos ouvintes. Ó, Davi tá passando por isso, não sei o que. Talvez você esteja passando por isso também, mas Davi clamou ao Senhor e Deus deu vitória. Talvez você clame e Deus dê vitória para você. Isso nos ensina que devemos, num primeiro momento, buscarmos a Deus, não sei o que. Disso tiramos uma doutrina muito especial, que devemos fazer isso. Calvino, o tempo inteiro, ele está de olho em uma plateia, de olho numas ovelhas, e ele está aplicando o texto bíblico a elas, e isso é fantástico. Ó, eu vou ler um pedacinho para vocês verem, notarem essa pegada pastoral. Aqui ele está comentando o Salmo 22, e isso que o Salmo 22 ele está aplicando para o Messias, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, o Salmo está falando sobre Jesus. Mas olha como ele vai aplicar isso à vida do cristão. Quando o salmista afirma sentir-se abandonado e destituído da presença de Deus, esta aparenta ser a queixa de um homem em profundo desespero, pois é possível que permaneça em alguém pelo menos uma única fagulha de fé quando crê que não há em Deus socorro algum para ele. E no entanto, ao chamar Deus por duas vezes de Deus meu, e ao depositar no seio divino seus gemidos, ele faz uma confissão muito distinta da sua fé. Com este conflito íntimo, o crente piedoso necessariamente será exercitado toda vez que Deus retraia dele os emblemas de seu favor, de modo que, em toda e qualquer direção que voa a seus olhos, nada vê senão densa escuridão da noite. Digo que o povo de Deus, ao contender consigo mesmo, por um lado, desconhece as debilidades da carne, e por outro, demonstra evidências de sua fé. Então ele vai continuar aqui aplicando esse salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda que a gente saiba que esse salmo está falando de Jesus, ele não vai deixar de aplicar pro cristão. A escritura tem que ter uma aplicação prática para nós, nos nossos sofrimentos, nos nossos dilemas, tem que ter uma aplicação prática. Então a gente volta para aquela questão lá de Davi e Golias, né? Tem aquele vídeo clássico do Matt Chandlers. Então, num primeiro momento, galera, é óbvio que aquilo não está falando da gente. Se nós formos nos enxergar naquele texto, nós somos os soldados medrosos, amedrontados, que estamos lá no campo de batalha, e Golias é o diabo, é a carne, é o mundo, e Jesus é Davi. Mas Calvino também vai aplicar a vida de Davi e muitas vezes na escritura a vida do cristão. E isso não é baratear o evangelho, e isso não é negociar o evangelho, mas isso é ter um coração pastoral. Então, assim, para vocês terem uma noção, Salmo 28, verso 9, olha o que Calvino fala na página 549 aqui, ó. Olha só, velho. Lembremo-nos, pois, que Davi é como um espelho no qual Deus põe diante de nós o curso contínuo de sua graça. Velho, você tem noção disso? Cara, eu tinha muitas coisas para mostrar para vocês. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Comprem essa série de livros da Editora Fiel e leiam nos devocionais de vocês, tá? Como que eu faço com a minha esposa? Então aqui, ó, Salmos 11, né? Então começou aqui no 1, tá? Então a gente faz o 1, a gente lê aqui, eu leio, o 2, o 3, até chegar a próxima perícope aqui, ó, quando ele marca, tá bom? Às vezes isso vai dar 2, 3 folhas, às vezes vai dar meia folha, já aconteceu vezes de dar 7 folhas, daí se ficar muito por um dia, dá pra ler no meio, entendeu? Ler só 2 versículos e depois a gente lê mais, mas tá dentro de um mesmo raciocínio. Serve pra questão de pregação? Serve, mas ele tem uma pegada muito mais devocional, tá bom, pessoal? Então essa aí eu estava devendo para vocês, esse review. Basicamente é isso, me encorajou bastante na aplicação da pregação do sermão na vida ali do povo da Vintage, da igreja que eu pastorei e sirvo como pastor. Então vocês já sabem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, dê o seu like, seu joinha, volta lá no Facebook, curte, marca seus amigos, me segue no Twitter, segue a página da igreja aí, curte a página da Vintage, a página da Cavalo Branco 2.0, e é isso aí, falou, um abraço!